Olá, alunos! Você sabe o que é um horizonte diagnóstico do solo? No vídeo anterior foi abordado o tema atributos diagnósticos. Hoje falarei sobre horizontes diagnósticos superficiais de acordo com seu plano de ensino. O objetivo da aula de hoje será compreender sobre como avaliar os horizontes diagnósticos superficiais no solo. Os horizontes diagnósticos são seções que apresentam determinados atributos que são utilizados para fins de classificações dos solos. Os horizontes diagnósticos são seções que apresentam determinados atributos que são utilizados para fins de classificação do solo. Atributos como concentração de matéria orgânica, atividade da fração argila, saturação por base, material mineral, dentre vários outros. Temos os horizontes diagnósticos superficiais e os horizontes diagnósticos subsuperficiais. Na aula de hoje falaremos sobre os horizontes diagnósticos superficiais. O horizonte ístico é um horizonte superficial de constituição orgânica, no caso material orgânico, resultante da acumulação de materiais vegetais depositados superficialmente. Apresenta coloração escura pelo elevado teor de matéria orgânica. A expressão das propriedades do horizonte provém predominantemente da matéria orgânica. Esse horizonte é desenvolvido pelo acúmulo temporal de resíduos vegetais e animais e pode estar sobre um horizonte orgânico mais novo, bem como sobre um depósito de minerais. Os teores da matéria orgânica são elevados e com alta recalcitrância, resistência à decomposição. Assim, esse horizonte resiste às operações de preparo, mantendo elevados teores de carbono orgânico. São possíveis dois cenários para o horizonte ístico, como é possível verificar na figura a seguir. O primeiro cenário é onde o horizonte H se caracteriza quando o horizonte ístico se desenvolve pela ação de excesso de água, que dificulta e reduz a velocidade da decomposição dos resíduos orgânicos, potencializando o processo de umificação, processo que estabiliza o material orgânico, deixando recalcitrante. O segundo cenário é quando o horizonte O surge quando o solo possui drenagem livre, mas devido ao clima frio e úmido e à vegetação de alta montanha, possibilita o acúmulo de matéria orgânica, além da redução da velocidade de decomposição dos resíduos. Para ser classificado como horizonte ístico, é preciso que este horizonte siga alguns requisitos. Um deles é que sua constituição orgânica tenha pelo menos 80 gramas por quilograma de carbono orgânico, resultante de acumulação vegetais depositadas superficialmente. Além do horizonte ístico, temos o horizonte achernozênico, que é um horizonte mineral superficial, relativamente espesso, de cor escura, com alta saturação por base, mesmo após revolvimento superficial, por exemplo, por aração, é bem estruturado e sem impedimentos significantes para o desenvolvimento radicular, tendo uma consistência adequada. O solo do achernozênico apresenta fertilidade geralmente favorável, exigindo ao menos 65% de saturação por base, no caso B%, composta principalmente por cálcio e ou magnésio. Tem quantidades superiores a 6 gramas por quilograma de matéria orgânica, obtendo por isso cores de valor e croma baixo, presença de matéria orgânica, que devem respeitar o máximo de 80 gramas por quilograma, que acima disso já caracterizaria o aístico. É um horizonte espesso com profundidades superiores a 18 centímetros, como podemos verificar na figura a seguir. De maneira geral, é um horizonte superficial com ótimas qualidades físicas e químicas para o desenvolvimento de plantas. Temos também o horizonte aúmico, que apresenta saturação por base menor que 65%, menor que o valor apresentado nos horizontes achernozênicos. A espessura de no mínimo 18 centímetros, equivalente ao achernozênico. O conteúdo de carbono orgânico deve ser inferior a 80 gramas por quilograma, diferentemente do ístico.
O conteúdo de carbono orgânico deve ser maior que 60 mais 0,1 multiplicado pela média ponderada de argila dos horizontes superficiais. Resumidamente, deve apresentar ao menos 60 gramas por quilograma de carbono orgânico sem ultrapassar os 80 gramas por quilograma do aístico. Temos ainda o horizonte aproeminente. O aproeminente é um horizonte com características bem semelhantes às características do ar chernozênico, porém ele vai se diferenciar devido à saturação por base, apresentando um V% menor que 65%. Ele vai se diferenciar do horizonte aúmico pelo teor de carbono orgânico, conjugado com a espessura e o teor de argila, como podemos verificar também na figura a seguir. O horizonte antrópico é um horizonte que foi modificado pelo uso contínuo do homem, devido à residência e o cultivo. Geralmente, apresenta elevados teores de matéria orgânica pela adição de compostos orgânicos trazidos pelo homem. Podem ser encontrados itens como artefatos, cerâmicas, ossos e conchas. Além desses horizontes, temos também o horizonte afraco. Como o próprio nome sugere, é um horizonte com características não tão adequadas para o cultivo. As principais características são a fraca estrutura, apresenta grãos simples, maciços ou de grau fraco, e o baixo teor de matéria orgânica, menor que 6 gramas por quilograma, por isso apresenta cores mais claras, valores altos. O horizonte afraco também apresenta a espessura muito limitante, de no máximo 5 centímetros. É um horizonte que se desenvolve principalmente no bioma caatinga pelas condições climáticas de vegetação e material de origem. Temos também o horizonte A moderado. O horizonte A moderado é o horizonte que não se enquadra em nenhum dos anteriores. Difere-se do achernozênico, do ístico, do aproeminente e do úmico devido à menor espessura e à cor mais clara, bem como difere-se do fraco por ter maior quantidade relativa de carbono orgânico e melhor estrutura, como podemos verificar na figura a seguir. E agora, você sabe o que é um horizonte diagnóstico do solo? Os horizontes diagnósticos do solo são seções que apresentam determinados atributos que são utilizados para fins de classificação do solo, como concentração de matéria orgânica, atividade da fração argila, saturação por base, material mineral, dentre vários outros atributos diagnósticos que já falamos nas aulas anteriores. Então, chegamos ao final. No próximo vídeo, falaremos sobre horizontes diagnósticos subsuperficiais. Até lá, bons estudos!